Fala, Isabela Lafim, e hoje estou aqui para mais um 4 Takes. E hoje a gente vai falar sobre produções, filmes e séries que têm bastante diversidade ou contam com bastante diversidade, não só no seu elenco, mas talvez também em suas histórias. E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre. E tô muito animada de verdade. Eu acho que cada vez mais a gente fala sobre diversidade, sobre representatividade, e eu acho que essas produções falam bastante sobre isso, e eu gosto muito delas por causa disso. Então eu espero que vocês assistam, se vocês já não assistiram, e se divirtam, e sejam felizes. A primeira produção que eu vou trazer aqui é um filme que quando eu assisti, eu amei demais, por muitos motivos, que é Asiáticos Podres de Ricos. Aqui conta a história de um casal que se apaixona e o cara, ele é filho de uma das famílias mais ricas e importantes de Singapura, enquanto a nossa mocinha, ela é uma sino-americana que nasceu e cresceu nos Estados Unidos, apesar de ter ascendência asiática. E eu acho que é isso que eu mais gosto nesse filme, é que todo o elenco é asiático, sabe? Tipo, absolutamente todo mundo é asiático. E é uma comédia romântica, tá? Como outras milhares de comédias românticas da Netflix. Só que o casal principal e absolutamente, tipo, todas as outras pessoas que estão no filme são asiáticas. É isso, sabe? Eu acho que é isso que me chama tanto atenção. Por outro lado, a gente vê bastante da cultura asiática, e especificamente de Singapura, um pouquinho da história de Singapura também, um pouquinho de tradições familiares que essa família, que é muito tradicional e muito importante, muito rica de Singapura, tem e cultiva essas tradições mesmo. Eu acho que é muito interessante a gente assistir isso, né? Porque ao mesmo tempo que a Rachel, que é a nossa mocinha, vai aprendendo sobre um pouco dessa cultura, a gente, espectador, também. Então eu gosto muito desse filme por causa disso. Eu acho que tem alguns momentos que ele cai em alguns estereótipos, como, por exemplo, a sogra que não suporta a nora. Quantas vezes a gente viu esse filme, né? Muitas. Mas, enfim, eu ainda gosto muito, assim. Eu ainda gosto muito desse filme, de verdade. Eu acho que é uma comédia romântica que vale a pena a gente assistir. Acho que talvez por ser baseada num livro cujo escritor é asiático, facilita as coisas também para elas serem bem representadas no filme. Então, eu gosto muito desse filme, e se vocês não assistiram, recomendo. A segunda produção que eu vou trazer aqui é uma série da Netflix, que eu gosto muito dessa série por muitos motivos, e um desses motivos é a diversidade, que é Sex Education. Sex Education é uma série que eu acho que ela é diversa, não apenas em termos de raça e de corpos. Eu acho que também tem uma certa diversidade de corpos, apesar de que eu gostaria que fosse mais, mas enfim, outro ponto. Eu acho que é interessante que, por exemplo, o nosso grupinho de pessoas malvadas tem duas meninas brancas, uma menina negra e um menino indiano, sabe? Tipo assim. E eles não caem nessa coisa de que as pessoas não brancas são, tipo, as excluídas da escola, sabe? Não, elas também são pessoas e, tipo, enfim. Outra coisa também, o menino mais lindo, mais popular, mais tudo da escola, ele é negro, sabe? Então, tipo, tem duas mães, sabe? Então, eu acho que isso é muito interessante, sabe? Eu gosto muito da série por causa disso. Porque eu acho que a gente tem muito dessa diversidade racial e de etnias, mas também eles não focam nisso, sabe? Eles só mostram. E, tipo, isso é importante, sabe? A gente não precisa explicar por que as pessoas estão ali, por que as pessoas de cor estão presentes naquele momento. Elas estão, porque elas existem. Então eu acho que isso é muito legal. Eu acho que também a gente vê uma multiplicidade de sexualidades que me deixa muito feliz. Porque, cara, não é sempre que a gente tem isso. Não é sempre que a gente tem uma diversidade de sexualidades tão grande como fala sobre educação sexual, como essa série é especificamente sobre educação sexual. O nome dela é Educação Sexual.
a gente precisa falar sobre sexo e não só sexo hétero e cisgênero, sabe? A gente precisa falar de sexo de outras formas. Então eu acho que Sex Education é incrível por causa disso. A gente tem muitos personagens héteros, sim, temos. Mas a gente também tem personagens gays, personagens lésbicas, personagens bissexuais. Gente, pansexuais. A gente nunca vê personagens bissexuais e pansexuais, cara. Tipo, é nunca. Tá? Uma moto veio me atrapalhar, mas é verdade. Sabe? Não é toda produção que traz. As pessoas trazem os héteros, os gays, as lésbicas às vezes, mas assim, outras sexualidades não. E aqui a gente tem bissexuais, pansexuais. E tem uma menina maravilhosa que ela é assexual. Foi literalmente a primeira série ou filme, a primeira produção que eu vi que eles falaram de assexualidade, sabe? Então, me deixou realmente muito feliz. Foi um episódio rápido e foi um momento rápido, assim, essa descoberta dessa menina. Mas eu gostei muito de assistir, eu gostei muito de ver aquilo, como eles realmente tiveram essa representatividade. Gostei muito. Top. Me pergunto se eles vão colocar em algum momento uma personagem trans. Não sei, talvez nessa próxima temporada talvez tenha uma personagem trans. E eu também acho muito interessante como esses personagens, eles exploram essas individualidades deles, sabe? Eu acho que isso é muito interessante. A cena que eu me lembro muito é a cena do Eric indo pro baile, juntando Ele realmente queria mostrar quem ele é, tá? E ele consegue unir as raízes africanas junto com todo o tipo de expressão que a gente vê muito da comunidade LGBT. E ele tava maravilhoso, aquela cena incrível, ele conversa com o pai. Eu acho que aquela cena é uma das minhas favoritas de todos os tempos por causa disso. Então, Sex Education. A terceira produção que eu vou trazer aqui é mais um filme, que eu acho que ele conversa bastante com asiáticos podres de ricos, mas de uma forma muito diferente. Que é Para Todos os Garotos que Eu Já Amei. Eu acho que assim como asiáticos podres de ricos, nós temos aqui personagens asiáticas, mas especificamente coreanas, né? A nossa protagonista é coreana, então eu acho que isso é interessante, sabe? Tipo assim, trazer protagonistas, olha só, não é só a melhor amiga, não é só a pessoa que tá ali, o coadjuvante, é tipo, protagonista. Mas o que eu queria falar é que o filme, ele não é sobre isso. Ele é um romance. Ele é um romance estadunidense que se passa nos Estados Unidos, tipo, com toda aquela coisa que a gente já conhece, sabe? Bem hollywoodiana, de casais no colégio. É uma história de amor. É isso. E a gente tem nossa protagonista asiática, nossa protagonista coreana. E eu acho que eles também trazem um pouquinho, especificamente da cultura coreana. Mais no segundo filme, eu vou ser bem honesta. No primeiro não tem tanto. Mas no segundo filme, eles comentam um pouco mais. Acho que uma das primeiras cenas, elas vestindo aquelas roupas típicas coreanas, que eu achei muito legal de assistir, sabe? Então eu acho que também, assim, diferente de asiáticos podres de ricos, não mostra tanto, assim, da cultura, sabe? É uma coisa assim, não, a gente tá nos Estados Unidos, a gente vai mostrar um pouco da nossa cultura, que era da mãe delas, né? Que a mãe dela é asiática e o pai é branco. Mas, enfim, a história não é sobre isso, a história é sobre o amor da Lara Jean, os amores da Lara Jean. Inclusive, eu falei do pai agora. No primeiro filme tem um momento em que eles falam que a mãe conseguia cozinhar esse prato tipicamente coreano, que era muito gostoso, e o pai delas não conseguia, e depois que a mãe faleceu, ele tentava e ele não conseguia. É uma cena muito bonitinha. Mas, enfim. Só queria, porque, enfim, lembrei que fala sobre isso. Mas é mais no segundo filme mesmo, que tem essa diversidade. Nossa, mas você viu? Ela nem falou sobre Bridgerton. Você está errado, porque eu vou falar sobre Bridgerton agora. Então, nossa última produção é uma série também, que é Bridgerton, que eu não cansei ainda de falar sobre Bridgerton, gente. Já passou um mês
que Bridgerton foi lançado e eu ainda não parei de falar sobre. Mas é que eu acho que foi uma das coisas que eu mais ouvi antes da série lançar, sabe? Que teve muitas críticas, porque Bridgerton é uma peça de época, tá? E baseada em livros, em que todos os personagens são brancos. Então aí a gente teve um elenco diverso, cujo personagem principal era negro, entendeu? Que é o Simon. Ele foi escolhido um ator negro pra interpretar ele. E isso deu muito bafafá, sabe? E eu achei incrível, eu achei perfeito. Porque é uma diversidade racial, mas é uma diversidade que a gente precisa falar, como eu disse, é uma coisa que a gente tá falando muito nos dias de hoje, eu acho que a gente realmente precisa falar. Mas aqui a gente mostra essa diversidade numa peça de época. E não só numa peça de época, mas numa peça de época que fala especificamente da alta sociedade, fala especificamente da aristocracia. Então, eu achei realmente, assim, muito interessante, porque, cara, não é comum, sabe? Eu acho que eles conseguiram mesclar a peça de época com uma coisa mais moderna. E pra mim fez todo sentido. E ficou maravilhoso, ficou incrível, sabe? E acho que também eles trouxeram uma questão histórica, que é a Rainha Charlotte. Maravilhosa. Que ela é uma rainha que tinha ascendência africana. E alguns dos primeiros quadros dela mostram que ela tem alguns traços que são especificamente africanos, apesar dela ser majoritariamente branca, a pele dela ser bem clara. E depois isso foi mudando, então acredito que, acredita-se que ela tenha sofrido um whitewashing. E ela foi uma rainha britânica, sabe? Então, eu acho que é realmente interessante a gente falar sobre isso e realmente mostrar essa rainha como uma personagem negra na história. Que realmente a gente não fala sobre, né? E como eu disse, né? O nosso personagem principal é negro. E vários dos personagens são negros na história, assim, né? Temos o Simon, temos a Lady Danbury, temos o Will Mondrick. Mas a gente também tem alguns coadjuvantes asiáticos e indianos. Acho que nas próximas temporadas eles vão explorar mais pessoas asiáticas e pessoas indianas e, enfim, outras raças e etnias mesmo, e trazer elas para os personagens principais. Espero, acho que vai acontecer e vai ser incrível, tá? Eu acho que a gente podia comentar aqui também uma menção honrosa, que temos um casal gay também, que não existe nos livros, mas é uma coisa assim bem pequena e, enfim, não são um dos personagens principais e... Então, enfim, menção honrosa, né? Vou ser honesta e eu acho que seria interessante se, né, enfim, Netflix, Shondaland, me ouça. Se o Benedict, que é um personagem que existe nos livros, que é um dos principais, né, Benedict Bridgerton, ele é um Bridgerton, se ele tivesse um caso com um homem, assim, essa é a minha opinião, porque ele pode... Depois, né, quando forem adaptar o livro dele, mostrar ele com a Sophie, porque ele pode ser bi, entendeu? Pode ser pan, entendeu? Então eu acho que podia ter um romancezinho com o homem, porque ele entrou meio que nesse meio, então eu acho que teria... Mas seria interessante. Mas não sei se Netflix ou a Shondaland vai querer fazer isso, mas eu adoraria. Não vou mentir, acho que seria incrível. Eu ia amar. Porque ele pode ter história hétero dele lá, mas ele pode ter um casinho antes, sabe? Eu não ia reclamar, realmente. Acho que seria ótimo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem aqui embaixo se vocês já assistiram essas produções, o que vocês acharam delas. Outras produções que são muito diversas, que vocês gostariam que eu tivesse entrado nessa lista, por favor, me contem, porque estou muito curiosa. E sigam a Take nas redes sociais, se inscrevam no canal da Take, que a gente tem um monte de coisa bacana por aqui. Então fica por aqui com a gente e beijos. Até a próxima. Take 04, seu sonho começa aqui.